Olá para você de casa, começa o programa Ponto de Vista. Hoje vamos receber aqui nos estúdios da TV Câmara a jornalista e escritora Sônia Zied, que acaba de lançar esse livro aqui, que está nas minhas mãos aqui, ó, A Vida Secreta das Palavras. A gente vai conhecer um pouquinho do conteúdo desse livro, o processo de criação dele. E para falar sobre esse livro, a gente também conta com a participação da vereadora doutora Thelma Tulin. Relembrando aqui, né, doutora, que já é o segundo programa que a gente faz aqui que a doutora participa com uma escritora, né? Sim. Lembrando a Isabel, que um tempo atrás também esteve aqui lançando o seu livro, Pessoas de Tupã, e a TV Câmara cumprindo esse papel de dar espaço para as pessoas de destaque na cidade que têm levado a cultura para a nossa população, e é um prazer recebê-la aqui, a nossa jornalista e escritora Sônia Zied, né? Eu quero agradecer a Sônia, que aceitou o convite da gente de estarmos aqui hoje falando. Eu estava dizendo para ela que eu gosto muito de trazer pessoas para a TV que tenham um conteúdo, especialmente as mulheres, né, que vêm contar um pouco da sua história, que vêm nos dizer como superou, às vezes, até algumas dificuldades para poder chegar onde chegou. E a Sônia é um exemplo para nós, né, de empresária, de escritora, de jornalista. Ela já fez muita coisa aqui em Tupã, poucos sabem, né, porque já faz algum tempo, mas a gente divulgando, as pessoas vão relembrando e vão até conhecendo. Muito obrigada por ter aceitado o convite da gente. Boa tarde, olá, telespectadores da TV Câmara. Eu estou muito honrada de poder conversar aqui num bate-papo em que eu vou colocar um pouco sobre a minha vida e esse lançamento do meu primeiro livro. Então, antes da gente falar do livro propriamente, vamos falar já da sua vida, né? Como a própria doutora falou, sua formação em jornalismo, a senhora tem uma passagem até pelo Diário Popular em São Paulo, trabalhou. Fala pra gente que ano que você estudou, qual foi a faculdade? Eu sou nascida em Tupã, e já no terceiro colegial fui estudar já com a intenção de fazer jornalismo, e estudei no César Lattes em Ribeirão Preto, que na época estava surgindo o César Lattes como evidência de um bom cursinho, principalmente para quem morava no interior, porque Ribeirão os pais tinham menos restrição, porque você não vai logo para a capital, né? Sim. Você vai fazer um estágio numa cidade média. E aí depois eu consegui entrar já no primeiro exame. Naquela época se prestava o CCEA e CECEM. O meu era áreas humanas, então eu prestei o CCEA, que reunia um grupo de faculdades. Sim. E essa faculdade que eu entrei, Alcântara Machado, foi minha segunda opção. A primeira faculdade era a USP, a minha primeira opção, mas eu não consegui. E no final, o que primeiro apareceu como uma frustração foi uma coisa que depois eu vi que eu tive outras oportunidades numa escola menos ativa politicamente, porque era a época do regime militar. Sim. Então existia todo um movimento dentro das escolas, né? E o estudante era envolvido, e não é contra esse envolvimento que eu aqui levanto uma bandeira, mas sim em relação ao despreparo da pessoa que chega numa cidade grande numa época dessa. Sim. Então, eu estando numa faculdade... Que ano foi isso, Sônia? Foi em 1973. 73. Então, vinha já desde 64, sim, mas eu ainda peguei AI-5 dentro de jornal. Sim, então, foi uma experiência, assim, muito... Havia censura dentro da redação, transformadora, né? E outra coisa, assim, surpreendente em função de haver o censor lá dentro. Sim, né? É claro que a gente, na reportagem, era um pessoal, a gente falava que eram os focas, né? Porque era tudo pessoal iniciante. Sim. Então a gente sempre tinha o chefe de reportagem, tinha uma certa, assim, digamos, orientação, mas que talvez os grandes nomes não tivessem ali. Era feito diretamente pela censura. No nosso caso, não. Passava antes pelo chefe de reportagem, pelo editor, e com isso a gente teve atenuado, né,
esse problema de ter que policiar o que vai Olha escrever. só, né, Tiago, que épocas duras essas devem ter sido, né? Primeiro porque eu acredito que devia ter poucas mulheres nesse curso de jornalismo, né? Assim como muitas outras áreas, o jornalismo também era muito masculino, um ambiente masculino. Como é que você enfrentou isso? Sua família viu isso? Como é que isso era na época? Olha, na época, meu pai principalmente era muito preocupado. Então, a gente, quem está na reportagem faz a geral. Então, a gente ia cobrir todo tipo de matéria. De vez em quando, tinha algumas matérias, manifestações de protesto, tudo isso. Né? E então, você enfrentou tudo isso? Às vezes eu era escalada. Inclusive, fui escalada não, aconteceu uma coisa que, para mostrar como também esse Diário Popular era um jornal rico, não pertencia não é o Notícias Populares que pertencia à agência Folha. O Diário Popular, ele funcionava no prédio que ele comprou do Estadão, que depois foi para Marginal. Então, o prédio do Estadão, na Rua Major Quedinho, no coração de São Paulo, funcionava o Diário Popular. Só que o Diário Popular, ao contrário do Estadão, que era de direita, e a Folha, que era mais para a esquerda, né, tinha opiniões, tinham linhas políticas, esse Diário Popular não tinha, ele era equilibrado. E aí procurava dar a notícia como a notícia vinha. Vinha, o mas fato real. Trabalhava mais com informação do que opinião. Sim. Tinha muita cautela em termos de opinião. Então, para isso, uma vez, para demonstrar como eles se destacavam na parte de propaganda e publicidade. Grandes cadernos de propaganda e publicidade, né? E essa parte política era uma coisa mais amenizada, tanto que na época da invasão da PUC, eu estava na redação do jornal, chegou a notícia, era começo de noite, e estava eu e o rapaz que tinha menos tempo no jornal do que eu. Só que eu estava no meio do meu período e ele estava chegando para fazer o horário dele. Mas eles falaram isso, vamos decidir porque tem que cobrir essa matéria. E escolheram ele porque ele era, eu acredito, por ser homem. Porque tinha que enfrentar uma manifestação. Um momento conturbado. Né? Então ele foi enviado. E chegando lá, na volta, no regresso dele, eu falei, eu vou esperar aqui. Já passou meu horário, mas eu quero ver o que aconteceu. Aí ele chegou e falou, realmente foi invadida, teve meninas que ficaram feridas, umas 3 meninas que tiveram ferimento de queimadura, por causa teve bomba de gás lacrimogêneo. E eu falei assim, nossa, então é a matéria primeira página. Aí meu chefe de reportagem falou, não, espera um pouco. Nós vamos entrar com nossos contatos para ver se como que aconteceu mesmo. E ele falou, eu tenho os dados aqui, a matéria eu bato num minuto, está pronta. É certeza que isso daí vai ser noticiado amanhã. Aí eu não sei o que aconteceu, se demorou para chegar não sei se era autorização ou se seria a averiguação que ele fez, né, a nível daquele acontecimento, aquele fato, mas o jornal não publicou e no outro dia era a primeira página de todos os jornais, menos do Diário Popular. Diário Popular, felizmente ele perdeu uma oportunidade de ter uma boa matéria, porque o rapaz enviou para lá alguém que trouxe realmente a informação correta. Ele chamava esse meu amigo de Isso teve uma repercussão? Chamava Edson. Depois? Não, eles falavam, entre eles, né? Na redação, puxa, mas que furo. Agora, assim, de cobrança, não. Né? Mesmo porque eram épocas diferentes e o jornal ele tinha um potencial muito econômico grande nessa época, né? E por outro lado tinha uma censura, né? Outra coisa assim que eu acho pitoresca em relação isso, eu acho que talvez aconteça em todos os grandes jornais, que na época era inaugurada a primeira estação do metrô, que era Ana Rosas, Praça da Árvore, ou Ana Rosas, Jabaquara. Era Norte-Sul. E o presidente do metrô era o Plínio Asman.
E o Plínio Asman tinha desapropriado um antigo prédio do Diário Popular, que era no centrão aí de São Paulo, uma instalação mais acanhada, eu não conheci. Porque quando eu fui trabalhar, ele já estava instalado nesse prédio, que era um bom prédio, bem localizado, tudo. E eles não... qualquer pessoa que fosse fazer uma cobertura sobre o metrô podia contar tudo, mas só presidente do metrô, ele era fantasma, o nome dele não podia não aparecia. Citado. Então ficava muito engraçado. Falar, tinha uma certa mágoa aí. Ficou aquele ressentimento. Sabe? Nossa. O presidente do metrô, mas e quem é ele? Não falava o nome. Né? Nossa. Então, essas são as recordações mais vivas. E eu estou já falando da minha vida, vamos continuar um pouquinho para frente, porque senão só vou falar depois quando eu fui promovida no jornal, fui trabalhar como setorista na Prefeitura de São Paulo. O prefeito era Olavo Setúbal, né? E nessa condição de setorista foi muito legal, porque eu conheci personalidades como o Príncipe Charles, que ele teve no Brasil. Olha. Muito tímido, qualquer coisa ficava vermelho. Ele era bem magrinho. Interessante. E ele não era casado com a princesa Diana ainda, né? Ele era solteiríssimo. Então, devia ser cobiçado, né? Imagina. Né? Imagina um príncipe ali. Um príncipe, né? Príncipe solteiro. Inclusive, tinha a assessora direta do prefeito, ela falava um inglês muito bom, ele elogiou muito o inglês dela, o Príncipe Charles. E ela falou, eu quase me candidatei, era uma moça bonita. E outra coisa na prefeitura também, que eu achei muito legal, foi que eu tive contato também com a hoje rainha da Suécia, Princesa Silvia na época. Olha, que legal. Que também ela esteve no jornal. O presidente de Portugal, Ramalhianes. Então, mas aí no fim das contas, Sônia, e isso foi muito rápido na sua vida, porque logo foram você 3 anos. Se em 3 casou anos tudo isso. 3 anos. E voltou para Tupã. Voltei. Aí com a volta a Tupã, eu fui bater nas portas lá do jornal que era do Nelson, né, Santana já, o Jornal Superior, né? Então o Nelson conhecia do Jornal de Tupã. Porque quando eu vinha nas férias, o Nelson começou na gráfica do jornal. E eu ia lá xeretar e escrevia. Eles publicavam umas coisinhas que eu escrevia muito imaturo, né? Que eu precisava até achar para dar risada. Mas é interessante, né? Porque é a tua maturidade naquela época, né? Era uma coisa muito assim, verde ainda, né? Certo. Aí, então eu falei, Nelson, eu estou chegando, vou ficar em Tupã, eu gostaria muito de trabalhar no jornal, né? Ele falou, faz alguma coisa diferente. O jornal, acho que era 2 vezes por semana. Aí eu falei, eu gostaria de fazer um encarte. Dei até o nome de Nanico, porque era 4 páginas. Pequenininho. Então. Aí eu lembro que naquela época foi bem o jornal, né? Mas eu fiquei grávida do meu 2º filho. Então funcionou uns 10 meses o jornal. E aí você foi cuidar da vida? Fui cuidar. Então ele falou, não, fica um pouco em casa também, que você já tem... Eu tive 2 filhos em 3 anos, então... corrido, né? Estavam da mãe, né? Isso mesmo. E aí eu fiquei afastada, né? E quando eu voltei, como todo meio de comunicação, acho que de cidades pequenas, existe um problema financeiro muito grande, né? Sim. Então eu estava querendo procurar outra coisa que complementasse melhor para que eu pudesse ser mais independente na minha casa. E aí veio a oportunidade também, assim, que tem coisas que a gente não sabe explicar, que eu estava vendo uma revista e descobri um anúncio oferecendo os produtos do Boticário. O Boticário estava começando. Não se pagava nada na época, era para ser representante na cidade do Boticário. Aí eu fui no endereço, lá em São Paulo, era um bairro que era um sobrado de esquina, embaixo de uma loja, em cima já tinha as caixas para despachar, para quem quiser. Já era o depósito? O depósito. Funcionava como depósito. Aí ela falou, olha, a gente está... É um produto muito bom. Ele é de São José dos Pinhais, Curitiba, Grande Curitiba. E nós estamos procurando pessoas de confiança. Bom,
enfim, eles fizeram uma análise prévia de certo, né? Ali o nome do Tufi contou bastante, né? Porque, inclusive, eu tinha uma época, a Marô e o Tufi, que levou nós duas até lá, e, enfim, deu certo que nós abríssemos essa primeira loja e vendíamos outras coisas também. Produtos para cabeleireira, bijuterias. Tá. Aí passaram uns 2 anos, mais ou menos, eles voltaram até nós com a proposta de que se tornasse uma loja única, o Boticário, que eles iam partir para a franquia. Aí, a partir desse momento, nós tínhamos que fazer uma loja padronizada, do jeito que eles pediram. Sim. E lembro que 3 pessoas na época trabalhavam com o Boticário em Tupã. Era nós, né, com loja física e uma loja mista. A Marici, que trabalhava no Banco Brasil, trabalhou muitos anos no Banco Brasil. E a Elzinha da Berli, que na época tinha Berli, hoje ela tem Amarelo, né, com a Lili. Sim, sim. E elas duas não quiseram, não sei porque estavam em outra fase. Né? Aí o Tufi falou, o Boticário é o que mais vende dentro da nossa loja, né? Eu gostaria de tentar sim. Aí nós nos tornamos representantes exclusivos e eu trabalhei 30 anos no Boticário. 30 anos. E aí parou de escrever? E aí parei, mas com, assim, lampejos, né? Então eu contribuí ainda com o Nelson, sempre com crônicas, né? Crônicas. Principalmente crônicas semanais entre 2007 e 2008 e 2014 e 2016. Eu estava conversando com a Sônia um pouquinho antes do programa. Eu disse que assisti certa vez uma minissérie da Chiquinha Gonzaga. E ela, enquanto compositora, né? A vida dela foi muito conturbada, porque é uma época difícil também. Mulher não podia jamais ficar fazendo o que ela fazia em rodas de música e tudo mais, mas aquilo pulsava dentro dela. Na cabeça dela ficava a música e ela tinha que colocar isso no piano e tudo mais. E eu acredito que o escritor, aquele que tem o dom, fica também pulsando um tema. E tudo que vê e que conversa e que encontra e que assiste, parece que alguma coisa pulsa escrevendo alguma coisa. E eu acredito que esse dom é algo que está aí e que precisa sair. E é muito legal que saiu em forma de um livro lançado aqui no Tupã. É um sonho que se tornou realidade. Então. E que quando eu trabalhei durante tantos anos na área de perfumaria foi muito bom. Mas às vezes eu sentia assim que faltava alguma coisa, que eu escrevi e falava, mas eu escrevo, nem tudo que eu escrevo é publicado. Sim. E um dia eu vou escrever um livro, mas foi se passando o tempo e esse livro não vinha. Eu vendi o Boticário em 2014, comecei a escrever coluna para o Nelson até 2016, aí eu comecei a escrever no Facebook, que é uma linguagem bem mais ajustada, menor, porque senão as pessoas... Texto bem mais enxuto. Cansam, bem mais enxuto, não vai comparar com uma crônica de jornal. E aí, depois que eu comecei, eu parei no Nelson também, então fiquei só no Facebook. Aí eu estava na minha zona de conforto, meio acomodada. Quando esse ano, no Dia das Mães, meu filho e a noiva dele me deram de presente um livro com as minhas matérias publicadas por ordem, eles fizeram uma pesquisa. Olha. E era um livro de capa dura, claro que um exemplar só. Sim, né? sim. Eu falei, mas se agora eu não escrever, eu vou passar muita vergonha. Aí eu, em cima daquilo, eu reescrevi muita coisa, peguei outras coisas, resgatei, mas saiu em 6 meses, aí o livro ficou fácil. Ai, que coisa boa. Vamos falar então mais sobre o livro aí, que a gente estourou o tempo do primeiro bloco, a gente vai fazer um rápido intervalo. E a gente vai querer saber mais sobre o livro, o conteúdo que está aqui. Conhecer também as influências, né? Quais escritores que... Eu estou falando que eu gosto muito dos latinos-americanos. Vamos querer saber aí, né? Aproveitar. Aí nós vamos falar. Mas muito legal, né? Conhecer a história dela. Muito interessante. Tupanense.
trabalhou num período complicado na imprensa, em São Paulo ainda, ali, o olho do furacão. No olho do furacão. E eu, inclusive, fui... 2 vezes tive que me esconder em passeata. Uma vez dentro da igreja da Sé. Olha! E a outra vez... Fugindo da polícia, Sônia? Fugindo da polícia. Porque era a cavalaria que eles põem em cima. Então, atrás, machuca, né? Mas eu tinha crachá, mas não tem crachá. Alguém vê crachá? No meio daquela confusão. Na hora da bagunça. Não. E outra coisa, nessa ocasião, a manifestação foi na Faculdade de Direito. Ali no São Francisco, Largo São Francisco. E ali, naquela baixada, tem muitas lojinhas, sim, ruazinhas. Perto da rua e tinha direita. Gente saindo do trabalho, gente fechando a loja, porque acontecia assim, tipo, estava marcado acho que para 5 da tarde, então era horário de saída de comércio. Nossa. Então a gente via muito povo misturado também, não era só estudantes, que estudantes iam mesmo, sim, né? Mas eu falo assim, que pela experiência que eu tive, as pessoas assim que mais acabaram assim feridas ou acabaram detidas eram pessoas que não tinham nem estavam na manifestação, coisa. Nem estavam na manifestação. Estavam ali por acaso. Porque quem está na manifestação, Sônia, tem estratégias, e tem estratégia, está muito ligado, né? Se esconde rápido, corre rápido, né? Infelizmente foi uma época difícil, acho que a gente tem que relembrar para que não aconteça novamente, né? Então, é uma que coisa... a gente não permita que a democracia... A democracia é o melhor que tem. É o melhor que tem. Né? Não com seus defeitos. Não, o ordem de direita, o melhor esquerda, a democracia tem que ser respeitada. Exatamente. Né? Porque a ditadura é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Né? O bate-papo está super legal, a gente tem que fazer só rapidinho um intervalo, a gente vai voltar e vai saber mais sobre esse livro aqui. Eu já tenho a primeira pergunta, que é o título, né? De onde veio esse título aqui, A Vida Secreta das Palavras. Mas você vai responder depois do intervalo. Tá bom. Não sai daí, a gente volta já.